Olá pessoas, estamos no capítulo 6, dando sequência aqui no nosso curso. Já falamos sobre a história da natureza do calor. Já iniciamos aqui o tópico 2, o modelo de calor para matéria. Aqui ele vai abordar a ideia de energia térmica e temperatura como sendo esse movimento intrínseco das moléculas que constituem um corpo. Tá? Falamos mais especificamente sobre temperaturas e escalas termométricas, tá? A escala Celsius e Fahrenheit, escala Kelvin também. E finalmente chegamos aqui no tópico 2.3, que é pressão. Então, na aula de hoje, vamos verificar o conceito de pressão. Ok? Vou pontuar algumas coisas aqui. Primeiramente, essa figura 6.22. Aqui. A pressão exercida por um líquido está relacionada com a velocidade média de suas partículas. Quando aumentamos a temperatura, a velocidade média aumenta, assim como a pressão exercida nas paredes do recipiente. Então, o que é essa velocidade média das partículas que constituem o líquido? É a temperatura. Então, eu tenho aqui, lógico que está bem exagerado, né? Tem um líquido aqui, as moléculas fingindo, né, ser moléculas de água aqui, estão se movimentando com velocidades relativamente baixas. Aqui, o rastrozinho delas aqui. Tá? Então, quando o líquido é aquecido, essas velocidades aumentam. Aumentando a velocidade, o que vai acontecer aqui? Eventualmente, essas moléculas colidem entre si e colidem com as paredes do recipiente. Colisão mesmo, mecânica. Tá? Então, quando as velocidades são baixas, a colisão ela é menos frequente. Quando a velocidade é mais alta, a frequência da colisão aumenta. Então, a ideia que está por trás da pressão, dentro dessa perspectiva aqui, dessa visão de matéria, visão microscópica de matéria, é a quantidade de colisões que essas moléculas, que essas partículas que constituem a matéria, executam nas paredes do recipiente. Ok? Então, quando eu aumento a temperatura, aumenta a velocidade com que essas partículas se movimentam, aumentando então a quantidade de colisões que elas executam na parede do recipiente, consequentemente aumentando a pressão. Okay? Então eu tenho uma relação íntima aí entre o aumento da temperatura e o aumento da pressão. Tá? Então ele vai dizer aqui no próximo parágrafo justamente que a pressão está relacionada aos choques ou colisões que as partículas executam entre si ou entre as paredes do recipiente. Tá? Seguindo aqui, ele fala sobre a panela de pressão e exercício resolvido. Uma pergunta, né? Pensando na movimentação de moléculas, qual é a diferença entre pressão e temperatura? Olha lá, para ficar mais claro. Pressão, está aqui a pressão, é uma medida indireta da quantidade de colisões ocorridas entre as moléculas de um fluido e as moléculas e as paredes do recipiente que o contém. A temperatura é uma medida indireta da energia cinética média das moléculas do fluido, ou seja, da sua velocidade. Não gostei muito dessa energia cinética, não. É da velocidade mesmo. Tá? Quando eu falo em energia, eu estou falando de energia térmica. Tá? Então, melhorando aqui o conceito do livro, a temperatura é uma medida indireta, pula aqui, da velocidade com que as partículas se movem. Ok? Exercícios propostos, eu vou deixar lá na plataforma para vocês responderem. Por hoje é só. A gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente dá sequência no livro. Ok? Tchau, tchau.